a 0 é 1. Aí aqui não importa, tá? Seno hiperbólico de x é 1. Né? Além disso, então, além disso aqui, você não esqueça uma coisa. Além disso, vou colocar aqui, tá? Eu vou destacar em preto. Volte para cá, por favor. Além disso, você não pode esquecer o seguinte, ó. A tangente hiperbólica de x é o número entre menos 1 e 1. Ou seja, menos 1 é menor que a razão entre o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x, que é menor do que 1. Isso aqui é menor do que 1, qualquer que seja o x real. Logo, tá? Você tem isso. Acontece que se o x é negativo, o seno, isso aqui é um número negativo. No negativo, maior que menos 1. Quando eu pego o seu inverso, ele é o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. O inverso vai ser menor que menos 1, qualquer que seja o x negativo. Ou seja, a tangente hiperbólica de x é menor que menos 1, qualquer que seja o x negativo. E, volte para cá. Se o x é positivo, isso aqui é positivo, menor do que 1. Quando eu pego o seu inverso, é maior do que 1. Então, o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x é maior que 1, qualquer que seja x positivo. Isto é, a tangente hiperbólica de x é um número maior do que 1, qualquer que seja x positivo. Juntemos todas essas informações e façamos o gráfico dessas duas funções. Vamos à primeira delas. Professor, é cotangente, né? Cotangente, desculpa. Tangente hiperbólica, não. Cotangente hiperbólica. Consertado. Obrigado. A razão é que aquela ali é que é a tangente hiperbólica, tá? Aqui, ó. Aqui é que é a tangente, olha aqui. Aqui é que é a tangente hiperbólica. Está entre menos 1 e 1. Quando eu pego o inverso, dá a cotangente hiperbólica. Valeu. Então, concatenando essas informações, articulando essas informações, você tem o gráfico das duas funções, ó. Tá? Você tem o gráfico. Vamos fazer a primeira delas aqui nesse cantinho, um pedacinho, ó. O y, o x, vou pegar aqui, ó. O y, o x, o 1, menos 1. Ó, usando isso aqui. Então, observe. Quando o x tende a 0, por valores positivos, façamos o gráfico da cotangente hiperbólica. Qual é o limite? E agora você vai acompanhando aqui, ó. Qual é o limite da cotangente hiperbólica? Assim. Então, daí, você tem o seguinte. Além disso, você tem isso aí. Tá? Logo, você tem isso. E me diga uma coisa. Quem é o limite? Eu vou precisar do espaço aqui. Aquilo ali foi tudo, né? Para colocar o seguinte. Conclusão. Conclusão daquilo que foi feito ali. O azul.
quem é o limite da tangente hiperbólica de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de quê? Do seno hiperbólico de... Seno hiperbólico não. Cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. Quanto é esse limite, hein? Me responda. Qual é o limite do numerador com x tendendo a mais infinito? Qual é? Qual é o limite do denominador? Então é indeterminação, né? Só que isso aqui é o limite do inverso da tangente hiperbólica. Tá certo? Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre a tangente hiperbólica. Qual é o limite da tangente hiperbólica quando o x tende a mais infinito? É 1. Então o limite disso aqui é 1. Mas é 1 por valores positivos. O seu colega falou, eu ouvi, você colocou tangente hiperbólica de novo. Foi, de novo, ó. Limite da cotangente hiperbólica. Limite com x tendendo a menos infinito da cotangente hiperbólica em x. Quem é? Isso aqui eu botei, tipo, tá só depois. É o limite, mas é importante para cá, tá? É o limite com x tendendo a menos infinito de quê? Mesma coisa. De 1 sobre a tangente hiperbólica em x. Então, quem é isso aqui? Qual é o limite com x tendendo a menos infinito da tangente hiperbólica de x? Menos 1. Então, quanto é esse limite aqui? Menos 1. Acontece que para x negativo, a cotangente hiperbólica é menor que menos 1. Então, isso aqui tende a menos 1 por valores menores que menos 1. Certo? Qual é o limite da cotangente hiperbólica em x com x tendendo a zero por valores positivos? Isso é o limite com x tendendo a zero por valores positivos de quê? Do cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x. Aí vem para cá, ó. Qual é o limite do cosseno hiperbólico em x com x tendendo a zero? É 1. Qual é o limite do seno hiperbólico em x com x tendendo a zero por valores positivos? É 0 por valores positivos. Então, quanto é que dá esse limite? Se o numerador tem limite 1 e esse limite é 0 por valores positivos, qual é o limite disso aqui? Mais infinito. Qual é o limite da cotangente hiperbólica em x com x tendendo a zero por valores negativos? É o limite com x tendendo a zero por valores negativos. Mesma coisa. Cosseno hiperbólico em x sobre seno hiperbólico em x. Qual é o limite do numerador? 1. Qual é o limite do denominador? Está aqui, ó. Limite do seno hiperbólico, limite do seno hiperbólico em x com x tendendo a zero por valores negativos. 0 por valores negativos. Então, quanto é que dá esse limite? Menos infinito. Isso aí já dá para... Guardemos essas informações. A cotangente hiperbólica e a cossecante hiperbólica, elas são estritamente decrescentes em todos os intervalos dos seus domínios, que compõem os seus domínios. Então, conclusão, como é que fica o gráfico da cotangente hiperbólica? Como é que fica o gráfico da cotangente hiperbólica? Suas fórmulas aqui eu já sei, tá? Deixa eu apagar. Quem está no vídeo aí, volta. Quem estiver olhando o vídeo, volta. Então, vamos lá. Agora sim, agora eu posso fazer o gráfico.
Vou ampliar aqui. Vamos ao gráfico, vamos lá. Qual é o limite da cotangente hiperbólica quando o x tende a zero por valores positivos? Mais infinito, está aqui, ó. Qual é o limite da cotangente hiperbólica quando o x tende a mais infinito? É 1 por valores acima. E nesse intervalo ela é estritamente decrescente e estritamente convexa. Então, ó. Qual é o limite da cotangente hiperbólica quando o x tende a zero por valores negativos? Menos infinito, está aqui. E o seu limite quando o x tende a menos infinito? Menos 1 por valores menores que menos 1. E nesse intervalo ela é o quê? Estritamente decrescente e estritamente côncava. As duas são estritamente côncavas nesse intervalo. Então, está aqui. Esse é o gráfico da função cotangente hiperbólica. Eu podia concluir sem mais delongas, mas aí eu não tinha informação sobre o sinal das derivadas, porque a tangente hiperbólica vem por aqui, ó. E a cotangente hiperbólica é o inverso da tangente hiperbólica. Eu posso concluir por aqui também, tá certo? Só que eu não tenho informação de concavidade. Tá bom? Para saber que era assim. Não tenho garantia. Então é melhor eu fazer o estudo do sinal direto. O limite, tá? O limite, vamos lá. O limite da cossecante hiperbólica, o limite com x tendendo a mais infinito da cossecante hiperbólica de x, qual é? É o limite com x tendendo a mais infinito do inverso do seno hiperbólico de x. Então, quanto é esse limite aí? 0 por valores positivos. Por quê? Porque o seno hiperbólico em x, com x tendendo a mais infinito, tem que limite? Mais infinito. Tá? O limite com x tendendo a menos infinito da cossecante hiperbólica em x é o limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Ó. É o limite com x tendendo a de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Qual é o limite do seno hiperbólico em x com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. Eu escrevi um limite de 1 sobre o seno hiperbólico igual a mais infinito, né? É 0. Opa! Eu falei 0 por valores positivos. Escrevi mais infinito. Desculpa. Então, isso aqui é quanto? 0 por valores negativos. Tá? Qual é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos da cossecante hiperbólica em x? Quem é? É o limite com x tendendo a 0 por valores positivos de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Que é quanto, hein? Que é quanto? Vai ser o quê? Vai ser 0 por valores... Será 0 por valores... Desculpe. Qual é o limite do seno hiperbólico em x quando o x tende a 0 por valor positivo? 0 por valores positivos. Tá, agora sim, isso aqui é quanto? Mais infinito. Obrigado. E por fim, o limite do seno não, da cossecante hiperbólica em x, com x tendendo a 0 por valores negativos, isto é, o limite com x tendendo a 0 por valores negativos de 1 sobre o seno hiperbólico em x, qual é?
Menos infinito por causa disso aqui, ó. O denominador tende a zero por valores negativos. Então, isso aqui tende a mais infinito. E lembrando, né? Menos. Tá lá para deslascar hoje, né? Digo uma coisa, escrevo outra. Então, articulando todas as informações. E lembrando que estava escrito aqui, eu apaguei, de crescimento, tá? De crescimento. Então, você tem isso aqui, ó. Né? Cossecante hiperbólica. Mais infinito aqui, tá? Quando o x tende a zero pela direita. Zero por valores positivos, quando o x tende a mais infinito. Ela é estritamente decrescente aqui, estritamente convexa. Então, ela satisfaz isso. Nos negativos, x tendendo a zero pela esquerda, ela vai a menos infinito. X tendendo a mais infinito, ela vai a zero por valores negativos. Tá aí. É estritamente decrescente, estritamente côncavo. Então, tá aqui. Eu podia concluir esse formato olhando para o gráfico do seno hiperbólico. Esse aqui é o gráfico do seno hiperbólico. E aí eu podia concluir o gráfico da cossecante hiperbólica. Mas eu não tenho, assim, informação de quê? De concavidade. Crescimento eu tenho, claro. Eu disse aqui que eu não tenho informação de crescimento, tenho. Porque isso aqui é estritamente crescente, o inverso é estritamente decrescente. Se aqui é estritamente crescente, o inverso é estritamente decrescente. O que eu não tenho informação de concavidade, tá? Aqui também eu não tenho informação. Olhando por aqui, né? Olhando por aqui eu não tenho. Por isso é que eu calculo as formas. Então tá aí os gráficos dessas funções e procure lembrá-los, porque eu vou me apegar a eles para concluir as funções trigonométricas, as funções hiperbólicas inversas. Eu vou começar agora, tá? Diga. A prova vai até aquela substituição Exatamente, é. Exatamente. O conteúdo de funções hiperbólicas é para a próxima. É para a próxima, tá? Então, lembrando, vamos lembrar as fórmulas de derivação aqui. E será na segunda prova, viu? Adiei. Muitos pedidos. Não sei de que adianta adiar. Você tem que estudar todo dia, cara. Relembrar as fórmulas aqui, ó. Derivada do seno hiperbólico em x, quem é? Cosseno hiperbólico em x. Derivada do cosseno hiperbólico em x, quem é? Seno hiperbólico em x. Isso aqui, qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real, silêncio! Derivada da tangente hiperbólica em x. Secante hiperbólica ao quadrado em x. Qualquer que seja o x real. Derivada da cotangente hiperbólica em x. Quanto é? Menos a cossecante hiperbólica, menos o quadrado da cossecante hiperbólica em x, qualquer que seja x diferente de zero. Derivada da secante hiperbólica em x, quem é? Menos secante hiperbólica em x vezes a tangente hiperbólica em x, qualquer que seja o x real, tá? Então, e a derivada da cossecante hiperbólica em x, quem é? Menos a cossecante hiperbólica em x vezes o quê? A cotangente hiperbólica em x, qualquer que seja x o quê?
diferente de zero. Então as fórmulas são mais, menos, menos, diferente das funções trigonométricas, que é mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ok? Agora, deixa eu apagar tudo isso aí. Eu vou começar com as funções hiperbólicas inversas. Como eu disse, tá, eu vou concluir muitas coisas graficamente aqui, porque se eu tenho um gráfico eu consigo tirar as conclusões sobre